Bom dia, boa noite a todos e todas. Bom dia, olha, tá dizendo bom dia aqui. Gente, boa noite a todos e todos que estão aqui nos acompanhando através da nossa live do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. E hoje mais uma noite de, eu não chamaria de palestra, mas hoje uma conversa, um bate-papo, exatamente sobre a época das sombras, ignorar ou conhecer, né? E o que muitas vezes causa muito espanto, causa muito susto, né? Porque as pessoas não estão acostumadas, sei lá, a ter choques de realidade e muitas vezes até gostam. Um outro dia eu tive vendo até um comentário de um palestrante e ele falou que muitas vezes a ilusão é confortável, né? E é verdade mesmo, né? Se a gente for olhar direitinho, é muito confortável ficar iludido, é muito confortável, sei lá, a gente simplesmente não levar em conta determinadas coisas porque a gente acha melhor continuar no mesmo tipo de pensamento, né? No mesmo tipo de vidinha que a gente vinha levando. É mais confortável ficar batalhando por coisas inúteis, coisas materiais, né? Dando valor a coisas que não devíamos dar. E isso, naturalmente, sei lá, nos torna, existe uma consequência para tudo na vida, né? Então isso nos torna seres menos capazes de entender todos os processos da vida. Porque isso é uma lógica muito natural. Todas as vezes que a gente começa a fechar o nosso pensamento, achar que nós somos isso que aparentamos ser, que é um ser de carne, de osso, com células e agregados, onde se a gente pesquisar direitinho, nem isso nós somos, né? Porque se nós começarmos a aproximar o microscópio de uma forma muito, sei lá, muito ativa do nosso organismo, né? Primeiro na nossa pele, no nosso braço, né? No microscópio eletrônico, nós vamos começar a ver células, das células nós vamos começar a ver todas as partículas do átomo, né? Até chegar aos quarks, às cordas, e nós vamos perceber que nós não somos isso que aparentamos, nós somos vibração. E muitas vezes isso não é uma coisa razoável para todo mundo. Aliás, as pessoas não gostam nem de pensar nessas coisas, né? É como se o conhecer desse medo. Quantas vezes eu não tenho aqui pessoas, ou as pessoas não comentam comigo, que tem medo de estudar sobre espiritualidade, porque tem medo dos espíritos, tem medo disso, tem medo daquilo. Então é assim, muitas vezes ignorar é um conforto que dá à pessoa. Ao mesmo tempo, a pessoa torna-se massa de manobra. Isso em todos os setores, tá, gente? Eu estou falando só na parte espiritual, não. Toda pessoa que não conhece, que não se politiza, que não se instrui, que não tem percepções alargadas sobre a vida, ela é facilmente manipulada por todos, né? Pelos políticos, pelos religiosos, pelos amigos e tal. E toda essa ampliação que a gente tem que ter de consciência, e aí eu vou recordar também uma coisa que eu falei na sexta passada: eu não posso obrigar ninguém a ampliar a consciência, mas eu posso de alguma forma contribuir para que as pessoas comecem a olhar de uma forma diferente, sob um prisma diferente. E muitas vezes o que a gente acha que é religioso, que é libertador, que é fantástico, não está sendo nada religioso, não está sendo nada libertador, nem está sendo nada fantástico, porque simplesmente essas pessoas que estão no poder ou nas religiões, como sacerdotes e tal, nos envolvem em teias mentais, que a gente chama de teias dogmáticas ou teias heterônomas de pensamento, quer dizer, aquele pensamento único, né, estanque, em que a gente não desenvolve, não abre as percepções para nada. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Primeiro porque nós estamos vivendo uma época mais acirrada ainda. Parece que começa a se confirmar o evangelho de João, João o evangelista, lá atrás, quando ele falava sobre o Apocalipse. Apocalipse esse que as pessoas também traduzem de forma errada. Porque as revelações, porque o nome Apocalipse significa revelação. O próprio nome, ele diz uma coisa e você percebe outra.
Por quê? Porque a maioria dos religiosos tendenciaram a palavra, colocaram a palavra num patamar assim, não, apocalipse é porque o mundo vai acabar. E talvez o mundo esteja nesse momento acabando os conceitos do mundo velho e se tornando um mundo novo, um mundo com novas perspectivas, novas visões, novas formas de se abordar os relacionamentos, que é o que a gente está vendo, né, acontecer. E ao mesmo tempo a gente vê assim, é um mundo novo surgindo e as pessoas continuam com a mesma mentalidade antiga do mundo velho, né? Sendo inconsequentes, sendo irresponsáveis, né? Fazendo os outros passarem situações difíceis. Essa situação mesmo da pandemia agora, nós estamos assim passando, observando cada fenômeno de egoísmo impressionante. As pessoas acham que o problema é com elas só. Não, eu não tenho, não me incomodo de adoecer. Veja a consciência, eu não me incomodo de adoecer. Eu não me incomodo de morrer, não é você, criança. São todas as pessoas que estão ao seu redor que podem adoecer também. Você pode adoecer os mais velhos, as pessoas da sua família, porque você é um portador do vírus e pode levar à morte a pessoas inocentes. Eu acho que ninguém quer isso na consciência, né? Mas tem uns que não se tocam disso, né? Que fazem as coisas inconsequentemente, sem pensar nos outros. E quando eu falo nesse patamar, gente, do vírus, transfira isso para tudo na vida. Porque tudo é causa e efeito, né? Todas as consequências energéticas que eu recebo, de alguma forma hoje, é porque eu as causei no passado. Eu, um outro dia, lendo um livro muito interessante, que vocês podem ler também, são recomendações minhas em relação a essa literatura, que é uma literatura fantástica, os livros de Robson Pinheiro, A Marca da Besta, Senhor da Escuridão, Legião e tal, é a trilogia de Robson Pinheiro, a Atlântida no Reino da Luz, a Atlântida no Reino das Trevas, o livro Dragões, de Vanderlei Oliveira. Todos esses livros falam muito dessa época cabeluda que nós estamos vivendo, coisa que eles, sei lá, escreveram há muito tempo atrás, a coisa de 10, 15 anos atrás está acontecendo agora. Esse envolvimento nosso com essa densidade energética. Eu queria dizer aqui, eu só dar boa noite aqui para a Dona Célia, para a Flaviana, para a Jussedi, eu acho que são as únicas pessoas que estão assistindo. E eu queria dizer que vocês podem fazer as perguntas de vocês, se vocês assim desejarem, tá? Qualquer pessoa que entrar pode fazer os questionamentos, podem formular os questionamentos. Então nós estamos vivendo uma época muito difícil, né, na humanidade. A gente percebe que as pessoas estão cada vez mais egoístas e tal. E nessa época de pandemia se revelou assim uma época propícia para mudanças bem interessantes em nossas vidas. E é como se eu não estivesse percebendo essa mudança acontecendo. É como se as pessoas não tivessem encaixado a ideia, né? Assim, bom, não sei bem o que está acontecendo, então não, eu estou vivenciando isso. Quando voltar à normalidade, e gente, é a primeira coisa, isso não vai voltar ao normal. Eu acho que todo mundo deve ter percebido isso, né? Esse vírus, ele não vai acabar de uma hora para outra. A vacina provavelmente só vai ser descoberta mais tarde um pouco, até pela própria característica do vírus, né? O vírus, ele é mutável, ele tem uma característica mutante e que ele está assim, se revelando muito diferente em termos de reações, em termos de sintomas, em termos de consequência pós a doença. É um negócio impressionante como a gente está vendo isso, né? Temos uma colega, uma amiga muito querida, que está passando uma situação muito difícil. Passou aquela fase de ser entubada, mas está com problema de infecção no pulmão, de infecção dando lá em cima e tal, com inchaços e tal. Quer dizer, características que não se percebia antes no próprio vírus. Então, para encontrar essa vacina, lá vai tempo, né? E esse tempo vai adiando também os nossos compromissos materiais, aquela coisa que a gente quer voltar a ser como era antes. Não vai voltar a ser como era antes. Eu acho que a gente precisava, sei lá, se conscientizar de uma vez por todas de que nada vai ser como antes. Nós estamos numa época de sombras, tá certo? Mas sombras que levam à luz. Eu gosto muito da questão da simbologia da cruz, né? Da cruz que
que Jesus foi crucificado. Depois trouxeram essa simbologia, a própria teosofia, e é muito interessante, porque a cruz é assim, a trave que fica de forma horizontal são os problemas que nós temos, né? E a trave vertical, aquela que fica no meio, né? Elas são as soluções e a luz, a tomada para a luz. Mas a maioria das pessoas só vê o problema. Se você for olhar para a cruz de Jesus, né, é muito interessante que a gente fica olhando para aquele travessão, né, para aquela coisa onde ele está com as mãos pregadas. E não olha a luz que aquilo ali dá. A luz é o quê? A mensagem que o Cristo nos trouxe. Mensagens essas extremamente revolucionárias. Inclusive, Jesus não escreveu nada, mas todos os seus evangelistas trouxeram verdades muito interessantes, né? Mensagens muito interessantes. Jesus não veio, que é essa falta de consciência que nós temos, Jesus não veio para morrer na cruz ou morrer pelos nossos pecados, nada disso. Jesus veio trazer foi uma mensagem fantástica, fenomenal, que nós não aprendemos ainda a captá-la. É como se nós estivéssemos com os nossos sentidos totalmente obliterados, né? Totalmente cobertos, como se estivéssemos com um véu em nossa mente e em nossa visão espiritual de compreensão do que foram as mensagens de Jesus, que são as mensagens de Jesus, porque elas não desapareceram. Então vem todos os profetas se aproveitando disso tudo, todos os sacerdotes hoje que se aproveitam da palavra de Cristo. Por favor, eu não estou aqui generalizando absolutamente, nem criticando a religião de ninguém, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes a gente vê que assim, os parâmetros religiosos, eles são muito mais massificadores de dominação. Inclusive um amigo, que é o Fábio Nasa, que de vez em quando faz uma live comigo, aqui é de São Paulo, que tem cursos de apometria. O Fábio diz que essa questão da dominação, ela está tomando toda a estrutura das religiões no mundo, né? Não só o Fábio, mas os livros de Vanderlei Oliveira, né, que fala sobre os dragões, que fala também os livros de Robson Pinheiro, como Legião, como A Marca da Besta, né, como Senhores da Escuridão. Esses livros dão uma noção do que esses seres malignos estão fazendo com a Terra, inclusive em nome do próprio Cristo, quer dizer, utilizando o Evangelho de Jesus para poder ludibriar as pessoas, né, enrolar as pessoas. Um outro dia eu vi um desses pastores vendendo um caroço de feijão bento, né, um caroço de feijão contra a Covid. Então você ia lá, pagava, parece que o caroço de feijão, eu sinceramente era o caroço de feijão mais caro que eu já vi na minha vida, a R$1.000 você podia comprar o caroço de feijão do salafrário, porque eu não posso dizer outra palavra que senão salafrário. Um cara desse não merece consideração de nada no mundo, uma época tão terrível, e ele pedindo dinheiro às pessoas, inclusive dizendo assim: utilize o dinheiro do seu benefício, do benefício que você recebeu, o dinheiro do governo, para poder comprar o caroço de feijão. Se você puder dar os R$600, você doe os R$600, uma coisa absurda, né? E que as pessoas, veja, como é ignorar, como é não querer saber. Porque a ignorância, gente, não é ignorância pejorativamente falando. Ignorar é de não saber, de não conhecer, de não perceber que está sendo enrolado. É esse o preço que nós pagamos por viver em maia, né? Viver na ilusão. É aquela ilusãozinha gostosa que é bom da gente passar por ela, porque a gente acha que nada vai mudar. A gente só percebe que mudam as coisas quando nós começamos a ficar mais velhos, né? Enquanto nós estamos novos, saudáveis, bonitos, então sem nenhum problema de saúde, tudo vai bem. Quando a gente começa a envelhecer, aí vem exatamente a consequência de não estimularmos a profundidade em nossas vidas, né? Ao invés da profundidade, a gente coloca a rasura dos sentimentos. A gente está muito ligado aos vícios, aos hábitos
péssimos que nós temos e tal, ao orgulho, à vaidade, tudo isso estimulam várias doenças no nosso corpo físico. Se eu passei a minha vida toda com vaidades e etc e tal, eu chego na velhice, cheio de rugas, eu vou me olhar no espelho e vou achar que não sou digno mais de viver. E o pensamento é tudo. A gente sabe que o pensamento estimula toda essa estrutura. Nós temos nos nossos corpos astrais uma proteção muito grande entre o corpo perispiritual e o corpo o duplo etérico, né, que é esse duplo que nós temos além do corpo físico, são 2 dedinhos, 3 dedinhos além do nosso corpo físico, onde estão instalados os chakras, né, espiritualmente, astralmente, onde estão concentrados os chakras, todos os chakras, né? E nós temos uma coisa chamada tela búdica, que é uma proteção inviolável. Nenhum ser, pensamento, sensação externa pode perfurar essa tela búdica para nos afetar. É uma porta que só se abre de dentro para fora, não se abre de fora para dentro. Aí você vai dizer a mim, sim, Wagner, e as obsessões, né? E as obsessões, Wagner? E a influência dos espíritos e tal? Toda obsessão começa com a auto-obsessão. Quer dizer, você tem a chave da porta, abre ela por dentro e deixa com que todos esses pensamentos, todas essas vibrações negativas, todas essas coisas ruins adentrem o seu corpo físico, perispiritual, estrutural. Por quê? Porque você abriu, ninguém abriu por você. Então, muitas vezes, todas essas estratégias que são montadas, a gente precisa entender isso. As primeiras estratégias, elas são feitas, elas são começadas ou iniciadas de dentro para fora, gente. É do processo micro para o processo macro. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu tive lendo o livro de Vanderlei Oliveira, eu confesso que eu não tinha lido antes esse livro, muito bom. Que se chama Os Dragões, recomendo a vocês. E nós vemos como essas estratégias do plano espiritual para fazer com que nós estimulemos em nós essa auto-obsessão e abramos esse campo da tela búdica, né? Rompendo essa tela búdica, ou então abrindo essa porta, essa janela para as obsessões. Começa com coisas simples, sabe, gente? O egoísmo, a vaidade. Hoje em dia a gente tem uma coisa impressionante como as pessoas são vaidosas. Eu estava olhando outro dia, fiquei achando graça nisso, porque eu vi assim coleções de máscarazinhas de proteção, né? Eu acho bonitinho também, eu acho bacana, mas assim é como se as pessoas assim fossem substituindo uma vaidade por outra. Em vez de ter uma máscara toda branca, uma máscara funcional, não, as pessoas agora começaram a fazer coisas fashions, né? Eu acho bacana, não tô aqui criticando nada, eu acho legal, bacana isso. Mas você veja como os objetivos ficam rasos, ficam superficiais. Tá? Uma coisa que é para você se proteger, né? Você não usa para poder aparentar ser melhor. Então hoje em dia já tem máscara de marca, né? Com marcazinhas e tal. Então você veja como a gente dá campo a determinadas obsessões que vão nos penetrar e vão atingir o nosso corpo físico. Dr. Sérgio Felipe, que é o que a gente chama de Dr. Pineal, né? Dr. Sérgio Felipe tem um estudo fantástico sobre a medicina do espírito, né? Baseado inclusive nos estudos de um outro psiquiatra que já desencarnado, Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa foi fenomenal, escreveu vários livros sobre essa medicina da alma e que tudo surge dessa glândula pineal que estimula o magnetismo, atraindo determinadas influências para você. A glândula pineal é uma glândulazinha que fica no centro do nosso cérebro e que em determinadas pessoas é mais desenvolvida, é o que a gente chama de médiums, né? São aqueles que têm essa glândula pineal de forma mais desenvolvida e absorve determinadas coisas. E Dr. Sérgio fala que todas as doenças, veja, ele é um médico, inclusive dá aula na USP, em São Paulo, professor de medicina, atua também como médico, um cara benemérito que faz uma obra social, tem uma obra social fantástica em São Paulo e também na África, quer dizer, um cara
maravilhoso, um cara com uma cabeça fantástica, maravilhosa, uma pessoa de bem, e um estudioso, um cientista do espírito, né? E ele fala que assim, a maioria das doenças que nos acometem no dia a dia, exatamente, elas são oriundas do nosso pensamento. Nós abrimos o nosso campo mental para que as coisas adentrem a nossa vida. Essa semana, na nossa reunião mediúnica, nós tivemos aí alguns tratamentos. Alguns deles, tá certo? Gerados por ciúme, um deles pelo menos, foi gerado por ciúme de um espírito. Um rapaz que era casado e que exagerou na bebida, levou um tombo da moto e desencarnou nessa queda da moto, nesse acidente. E a moça, depois de 8 meses, 9 meses do falecimento dele, começou a ter um relacionamento com um rapaz. E esse cidadão, esse espírito essa pessoa desencarnada estava insistindo na relação, quer dizer, querendo ficar junto da moça a todo custo. E a moça, poxa, lógico, sentindo todas as impressões do morto, né? Começou a ter depressão, começou a ter pensamento suicida, porque simplesmente, veja a ideia do espírito, né? Ele queria tirá-la daqui da terra, ele queria levá-la lá para o plano espiritual, estimulada por toda uma egrégora de espíritos que não se conformam de estarem na erraticidade, lá no plano espiritual. Provavelmente, lógico, um cara como esse, por exemplo, bebeu demais e tal, sempre fazia isso, bebia demais, andava de forma louca no veículo dele e tal, e desencarnou por conta disso, fazia isso sempre. E aí veio o dia dele e ele foi para o plano espiritual, quer dizer, antecipou uma vida que ele podia ter de 70, 80 anos de idade, ele morreu com 40 e poucos, tá? Então, quer dizer, é uma pessoa que a gente costuma chamar no espiritismo de suicídio involuntário, ou suicídio consciente e inconsciente ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você sabia que você bebendo, correndo daquele jeito, então você ia terminar desencarnando. E aí ele começa a fazer parte das sombras. Isso é uma coisa que eu preciso saber, Wagner. Lógico, você não está sendo afetado, você não está aí com depressão, você não está aí com problemas seríssimos de relacionamento com as pessoas, você não está aí sem emprego porque simplesmente a tua mediunidade te impede de trabalhar porque você estribucha no chão. Então, não é interessante a gente saber o que está acontecendo com a gente, mas tem gente que diz assim, não, eu prefiro não saber, eu prefiro não mexer nessas coisas. Tá, você não mexe nessas coisas, mas os espíritos mexem com você, né? Mas essas ideias suicidas, essas ideias depressivas tomam conta de você e você simplesmente se torna um alvo fácil para tudo. Primeiro porque você não sabe, segundo porque você não estuda, terceiro porque você não tem nem interesse nisso. E às vezes quando tem interesse não coloca isso como prioridade. Para você não é uma coisa prioritária. Beleza, ótimo, fantástico, né? O que há de se fazer? Nada, gente. Eu acho assim que é aquilo que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem gente que não quer ser liberto. Estávamos conversando sobre isso um outro dia também, né, que muitas vezes as pessoas estão confortáveis do jeito que estão, porque as outras acham ela coitadinha, ela está num posicionamento extremamente cômodo da vida delas, todos bajulando ao redor, todos dizendo assim: ah, meu Deus, coitadinho, pobrezinho de fulana, pobrezinho de ciclana e tal, pobrezinho de ciclana. E ali, poxa, cria-se toda uma proteção que às vezes para a pessoa é confortável. É muito bonzinho ser depressivo, é muito bonzinho viver nessa ondinha aqui que eu vivo. E aí não quer aprender absolutamente nada, tá certo? Às vezes são várias oportunidades. Nós temos aqui, por exemplo, nossos estudos mediúnicos, e não é nada incomum a pessoa chegar para mim e dizer: não, rapaz, eu não quero não, porque eu não quero desenvolver isso, eu não quero aprender sobre isso. É obrigatório, gente? Lógico que não é obrigatório, mas isso iria ajudar bastante a sua vida. A maioria das doenças se dão exatamente porque você tem uma densidade muito grande, um encharcamento,
um comprometimento dos seus chakras, principalmente o chakra frontal, o chakra coronário, o chakra laríngeo, que traz para você doenças físicas. O doutor Pineal, que é esse doutor Sérgio Henrique, ele é fantástico e ele faz uma comparação e ele fez um estudo muito apurado sobre os tumores que aparecem nas mulheres. Geralmente os tumores eles seguem o padrão da mediunidade que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa de mediunidade de psicofonia e ela não desenvolve, geralmente ela terá um tumor na tireoide, ela terá problemas na tireoide, terá problemas de obesidade, porque aí ela compensa comendo, porque ela não está dando vazão àquilo tudo, o ectoplasma fica vazando ali e tal. Pessoas de muita idade, né? A glândula pineal se transforma com o tempo, e a mediunidade também. Então a pessoa, por exemplo, passou a vida todinha, sei lá, dando valor a coisas materiais. Quando chega na maturidade, a mediunidade eclode e é uma mediunidade geralmente de cura. As pessoas mais velhas, elas têm, quando são médios, então que tem esse estímulo paranormal, né? Eles são paranormais, são sensitivos, elas, através das mãos, elas curam. Se elas deixam de curar através das mãos, elas começam a entrar em depressão. Por quê? Porque o ectoplasma começa a vazar e essa energia que vai vazando de você sem direcionamento vai puxando sua vitalidade. Você termina depressivo, ansioso e termina morrendo. Muitas vezes adquirindo doenças que até hoje não foram detectadas. Por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma dessas doenças que, puxa vida, até hoje não se descobriu direito como tratá-la. É uma doença sem cura. E provavelmente pode ser oriunda de uma mediunidade de cura que não está sendo utilizada. Aí você começa a se esvair toda a tua energia, tá certo? Sem direcionamento e sem você receber de volta. E uma coisa que vai e não volta, te adoece naturalmente. Várias outras mediunidades, né? Por exemplo, a mediunidade de psicografia, né? Às vezes gera tumores cerebrais, porque você não está colocando a tua psicografia para funcionar. Então são certas coisas que tem uma estratégia. Estamos vivendo uma época de sombras. Agora é que nós temos médiums no mundo, né? Estão pipocando todas essas mediunidades assim de uma forma muito avassaladora. É uma mediunidade em cima da outra. E a gente observa assim, as pessoas se sentindo mal em casa, passando mal em casa e, sei lá, muitas vezes não querem nem saber disso, não querem colaborar com o processo mediúnico, né? Porque é confortável, não é? É confortável. Mas aí quando começa a apertar, por exemplo, tem pessoas que têm sensações, que sentem coisas no corpo físico que parece muito real, gente. Tem gente que desencarna com isso, porque é o seguinte, é um processo, é como se fosse uma bola de neve, né? Um efeito cascata. Você começa a se sentir mal, a captar a impressão dos espíritos que estão ao redor. Essa estratégia de captação já é de um plano maior ainda, tá certo? Eu vou contar, inclusive, um caso que aconteceu também na nossa reunião mediúnica, numa das reuniões mediúnicas. E tem todo um planejamento para poder te sugar a energia. Você começa a ser sugado naquelas tuas energias. E aí você começa a ter um piripaque e acha que é um problema cardíaco, ou acha que é um problema de pressão, ou acha que está tendo um AVC. E veja, do achar para acontecer é um passo muito curto. Por quê? Porque não é teu pensamento que estimula a tua saúde, né? Até os remédios alopáticos, os remédios tradicionais, as drogas que você utiliza, se você não acredita nelas, quer dizer, não coloca um pensamento positivo de que você vai melhorar, você não melhora. Ou então, se você coloca um pensamento assim extremamente positivo, até numa pílula de farinha, que é o efeito placebo, né, você vê aquilo ali lhe curar. Os passes magnéticos que são dados através dos médios passistas e tal, né, que é exatamente a transferência magnética, é exatamente a mistura do pensamento e a crença de cada um, e mais a vontade de quem está passando a energia, junto com essa energia, esse prana universal, a energia dos espíritos que estão transferindo, e mais a energia animal,
daquela pessoa que está transferindo. Franz Anton Mesmer já falava isso no século XVII, do século XVIII para o século XIX. Então, você veja que todas essas estratégias funcionam muito bem, mas muito bem quando você quer se curar. Muitas vezes você não quer, você não está disposto àquilo. Pegamos um outro dia aqui um negócio muito interessante, né, que é assim, uma vingança urdida e direcionada para toda a família, e conseguimos tratar. E é muito incrível porque assim, o espírito que veio e se comunicou, que é uma estratégia da sombra, né? Ele foi contratado, né? É uma característica que você não vê no livro dos espíritos, ou você não vê nas casas espíritas, nas reuniões de desobsessão, né? Geralmente é aquele espírito sofredor, que você vai conversar com ele e tal. E quando esse espírito se apresentou, eu perguntei a ele, através do diálogo fraterno com ele, perguntei a ele por que ele estava ali. Ele tinha algum problema com a pessoa, com o obsedado, né? Existia alguma contenda, algum problema seríssimo que aconteceu em outras vidas, ou então nessa vida mesmo e tal. O que foi que aconteceu e tal? E ele disse, não aconteceu nada não. Aí eu disse, sim, mas por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque eu fui mandado. Como? Eu fui mandado, eu sou um funcionário, tá certo, que fui destinado a esse meu posto de obsessão aqui, para exatamente desencarnar a moça. Eu digo, mas rapaz, quer dizer, você está se metendo nas coisas dos outros? Não, eu sou empregado, eu sou uma pessoa comprometida em termos servis com o meu senhor. Veja só. Aí você diz assim, puxa vida, Wagner, eu não sabia disso. É exatamente isso. A maioria das pessoas não conhece essas metodologias das trevas, não conhece esses tipos de obsessões. E, portanto, por desconhecerem esses tipos de obsessões, continuam vivendo uma vida maia, né? Uma vida de ilusões, uma vida de conceitos superficiais. E isso aí deixa as pessoas realmente numa situação muito difícil. O Eja está dizendo aqui, já fui parar no hospital várias vezes e não era nada. Muito bem, olha, até boa noite, Eja. Muito boa a sua contribuição. Olha aí, o Eja está falando, já foi parar várias vezes no hospital e não era absolutamente nada. O que é que significa isso, gente? Significa dizer que muitas vezes as sensações, o que você sente não tem nada a ver com a parte física, mas que pode se transformar numa doença física. Porque, lógico, tudo repercute. Se você começa a pensar naquilo, se você começa a alimentar essa coisa toda, como é que isso vai parar? Aonde isso vai parar? Lógico, você adoece também os teus órgãos, porque tudo é reflexo. Se tua mente toma conta do corpo, inclusive Machado de Assis, me parece Machado de Assis, eu acho que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Machado de Assis, o espírito, né, o morto, diz o seguinte, que a mente repousa no trapézio, ou se debruça no trapézio do cérebro. O que significa dizer que a mente é quem comanda o cérebro, a mente é quem toma conta do cérebro. Tá certo? A mente é quem dirige, de certa forma, o cérebro. Eu acho isso maravilhoso. A mente repousa ou se debruça no trapézio do cérebro. Quer dizer, eu, mente, eu, espírito, é que tomo conta do meu corpo. O meu corpo pode ser são ou não, quer dizer, pode ser saudável ou doente, dependendo do pensamento que eu tenho. E todo médium, naturalmente, pela sua característica especial, porque ela não pode ser chamada de anormal, é uma característica normal, mas é uma característica paranormal, quer dizer, ao lado da normalidade. As pessoas ainda não sabem explicar muito bem sobre isso. Agora é que a ciência está se debruçando em relação a todas essas estruturas do psiquismo humano. Quer dizer, descobrindo o que é que está acontecendo, o que é que está rolando nesse processo. Por que as pessoas estão adoecendo? Quantas vezes, né? Eu não fui parar em médicos também, do mesmo jeito que o Ed já falou aqui. Quantas vezes eu não fui parar em médico
E chegando lá, o médico disse, rapaz, tu não tem nada não, cara. Quantas vezes, quando eu morava no Recife mesmo, de madrugada eu começava com um ataque de pânico, pegava um táxi, porque não tinha condições de dirigir, pegava um táxi, telefonava, pegava um táxi, ia para um hospital, chegava no hospital, as pessoas me colocavam numa maca, eu branco, então pensando que ia morrer, o médico vinha, aferia a pressão boa, me escutava a pressão boa, fazia eletrocefalograma, tudo perfeito. Eu dizia, meu filho, não é nada, isso é um ataque de pânico, isso é um ataque de medo, você teve alguma coisa, você passou por algum problema? Nada, eu não passei por nada, por que é que eu estou sentindo isso? Quantas vezes? Muitas vezes de madrugada eu fui bater no hospital, além de todos os outros problemas que eu tive na minha vida por conta disso tudo. Eu tenho que ignorar ou eu tenho que saber sobre isso? Épocas de sombra, onde todos estão passando por esse mesmo processo, todos estão indo bater em hospitais, todos estão indo procurar profissionais de saúde, quando o problema não é a saúde só física, porque diz que saúde é exatamente o bem-estar psicoemocional, social e espiritual. Tá certo? O que significa dizer que você precisa estar bem em todos os polos para poder se sentir saudável. A própria obsessão no Código Internacional de Saúde, Internacional de Doenças, né, é colocado como um dos pontos, tá certo, para poder mexer no teu psiquismo, exatamente a obsessão. O que significa dizer que muitas vezes você está sendo obsedado ali naquele processo. São espíritos que chegam junto de você, colocam aquela impressão em você, e você termina pirando, entrando nesse piripaque. Uma outra, que é muito curioso, porque a estratégia das sombras para nos atingir é um negócio impressionante, porque ela vai desse nível micro, que é de cada um individualmente, para um nível mais macro, tá certo? Então, veja, aí passou para a família. Esse espírito estava junto de uma senhora que eu estou tratando ainda, inclusive está em tratamento no tratamento de desobsessão com apometria, e essa senhora é de uma outra cidade, ela entra em contato comigo através do WhatsApp, nós fazemos o tratamento, colocamos o nome para vibração e fazemos o trabalho de chamar o espírito que está fazendo a obsessão. Entramos na faixa vibratória, abrimos o campo vibracional da mulher, né, a frequência dela, chamamos o obsessor para conversar conosco. Esse obsessor simplesmente não tinha condições de conversar. Era uma mulher que uma das médiuns viu, com o rosto derretido, com a metade com o rosto de caveira, com os dentes protuberantes, como se fosse um vampiro, tá certo? Que estava sugando a pessoa por trás, né? Tirando toda a vitalidade dela, colocando pensamentos suicidas na cabeça dela. Você veja, aí não, eu não quero saber disso. Gente, sabendo ou não, você está passando por isso. Por exemplo, essa senhora mesmo me procurou, foi uma pessoa amiga dessa senhora, inclusive prima dessa senhora, que me procurou e disse assim, ela vai morrer, ela vai desencarnar. Foi o que nós fizemos, nós trouxemos, começamos um tratamento com ela, mas não pode ser só tratamento, vai ter que ser uma mudança completa de cabeça dessa criatura, porque não adianta só tratar, a pessoa precisa também começar a aprender a se tratar, a se cuidar, a criar novos campos mentais, para que a coisa não volte novamente. Então, na hora que nós estávamos fazendo a indução, a hora que eu vi, né, eu estava o primeiro contato que eu tive com ela, quando eu olhei no telefone, eu vi aquela sombra escura ao redor dela. Eu digo, eu tenho certeza que isso aí é um processo de vampirização, é um processo sério de vampirização. Eu não comentei nada, que a gente não faz isso, né? A gente não fica comentando com o consulente, com o assistido, a impressão que a gente tem sobre a obsessão que ele está passando. Mas aí eu olhando aquilo ali de fora, eu digo assim, rapaz, isso aí é uma coisa muito grave, né? Vamos tratar isso. No mesmo momento, eu pedi à equipe espiritual para retirar aquela densidade energética dela, induzir ela através de uma meditaçãozinha, mas aí fiz uma indução hipnótica, ela entrou em hipnose leve, eu aliviei os chakras dela. Quando ela foi para o tratamento à noite, às 8h30 da noite, o tratamento mediúnico, na quinta-feira,
ela já estava mais aliviada. Quando fez o tratamento, aí a moça imediatamente, veja só, uma questão muito grave, a moça estava querendo se matar, né? Moça não, uma senhora, nesse caso uma senhora de 64 anos, 65 anos de idade. Então, veja, querendo se matar. Mas aí, por conta desse tratamento, por conta dessa abordagem que nós fizemos, no outro dia, veja só, ela estava tomando Rivotril, tomando não sei o que lá, um monte de remédio, nada funcionava. Não conseguia dormir há quase uma semana. Quer dizer, estava prestes a se matar. Bom, depois desse tratamento, é milagroso, Wagner. Não, não é milagroso, mas depois do tratamento a mulher dormiu, passou uma semana bem. Quando foi ontem no nosso tratamento, voltamos, aí fomos resolver o problema sério mesmo, que era exatamente o problema da vampirização, mas não era só isso. O vampiro estava comunicando e comunicou através da horda de espíritos que estavam atuando em cima dessa criatura, né, dessa senhora, comunicou que ia levar a família toda. Quer dizer, não era uma questão só micro daquela pessoa ali, não, ela era uma pessoa que importava muito para todo o restante e que ia desequilibrar emocionalmente as outras pessoas, para as outras pessoas também entrarem em obsessão. Você veja que as obsessões ali surgem do micro para o macro, né? Então vem a pessoa, o eu, ela se deixa, ela faz uma auto-obsessão, depois ela começa a obsediar todos da família, porque lógico, todo depressivo rouba energia dentro de casa. Eu estou depressivo, o que é que eu faço? Eu me agarro emocionalmente a todas as pessoas, eu fico com naquela situação terrível. Eu digo isso, gente, porque eu fui depressivo, tá certo? A gente não pode nem dizer eu fui, porque todos nós que tivemos depressão, temos um pouco de depressão sempre, né? Sempre dá uma tristeza e tal. Se foi médium, então danou-se, porque aí você está conectado o tempo todinho com o mundo espiritual. Então você percebe as impressões dos espíritos. E conhecer, sabe, gente, tirar o véu da ignorância, entender o que está acontecendo com você é fundamental, porque na medida em que você conhece o que surge no seu campo mental, você é capaz de eliminar o processo de paranoia, o processo de pensamentos negativos, né? O acúmulo de pensamentos dos espíritos que estão lá fora, mas tudo porque eu estou dando chance. Se eu começo com pensamentos negativos, pessimistas, raivosos, né? Odiosos, é porque eu estou dando chance a isso. Eu estou com ódio, eu estou com raiva de alguma coisa, eu estou pessimista com alguma coisa, eu estou pessimista com a situação. E será que essa situação está gerando esse processo mental, gente? Essa situação que nós estamos vivendo? Lógico que sim. Várias pessoas estão com esse pensamento. O que é que acontece? Nós atraímos essas entidades com esses pensamentos que se adensam ao nosso pensamento, multiplicam, potencializam esse pensamento, fazendo com que nós adoeçamos da mente. E aí provavelmente vamos adoecer também do corpo, porque a ponta física é afetada imediatamente. Eu começo a gerar um processo patológico, quer dizer, vai se gerar doenças no meu corpo físico, no trato gástrico, problemas de tireoide, problemas de cabeça, tumores, né? Problemas circulatórios, problemas de pressão, problemas cardíacos, cardiovasculares, respiratórios, e por aí vai. Quer dizer, Wagner é assim, lógico que é assim, gente. Isso não é nenhuma novidade, tá? Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Eu só estou dizendo o que está sendo descoberto através dessas pesquisas da medicina da alma, que o Dr. Sérgio Felipe fala tanto. Porque todas as doenças são oriundas do nosso pensamento. Nós construímos a nossa realidade. É o que a ciência da epigenética diz. Epi significa dizer que está além da genética. Não são mais os genes que importam ali, mas sim a minha mente que comanda o gene. Tá certo? É esse fator externo que está comandando esse fator interno. E se eu mando um comando, fique doente, fique depressivo, e aí eu começo, não, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu sou um desgraçado. Não, eu sou uma pessoa péssima. Não, isso vai acontecer comigo, tal coisa, eu vou adoecer, eu vou morrer. Lógico que vai. Você não está dizendo a você, né? Quem é que manda no teu corpo? É a tua mente, né? E aí eu vou repetir o que foi dito em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A mente repousa ou se debruça
no trapézio do cérebro. O cérebro é material, ele é o hardware. E a mente, ele é o software, ele é quem comanda tudo isso. E comanda, inclusive, o teu bem-estar físico, psíquico, emocional, gente. Então, se eu começar a adoecer, pode ir atrás. Tem sempre uma questão. Eu não tenho medo de errar. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa na minha frente depressiva, eu digo, tem um processo primeiro auto-obsessivo. A obsessão sempre está. Porque o processo obsessivo é o que gera tudo isso. O vazio, os valores que nós damos às coisas que não têm valores, né? Estimulando determinados comportamentos em nós que não são bacanas, que não são legais, que não vão dar saúde. Estimulamos hábitos que também afetam a nossa ponta física, como beber, fumar, se drogar. Por exemplo, gente, uma das coisas mais interessantes que eu gosto muito de citar isso, que é o seguinte: poxa vida, como fazer, por exemplo, meu filho um dia não tomar a atitude péssima do suicídio? Eu sempre costumo dizer, olha, a doutrinação e a religiosidade não é religião, mas a religiosidade. Você colocar valores morais na criança, você ensinar as mensagens que o Cristo nos trouxe, que Buda nos trouxe, né? Mostrar o que é ética, o que é moral, educar o seu filho é fenomenal. Por quê? Porque você prepara ele psiquicamente, mesmo ele tendo toda uma bagagem de vidas anteriores, você prepara ele psiquicamente para no futuro ser um cidadão de bem, para no futuro ter equilíbrio emocional. Consegue com todos? Não, gente. Mas isso é um grande passo. Toda a construção se dá pela base. Então, qual é a base de um ser humano? A base de ser humano está exatamente na construção educacional da sua vida atual. Mas Wagner, e as outras vidas importam muito, mas se a sua vida atual for equilibrada, você termina equilibrando também todas os seus níveis, as suas personalidades passadas, os seus eus anteriores, tá certo? Todos aqueles que estão lá atrás te passando determinadas impressões. Você simplesmente vai olhar e dizer assim, puxa vida, você não me domina mais, né? A ruindade que eu tinha antes, né? As tristezas que eu tinha antes, eu respeito você, eu aprendi com você, mas hoje eu sou uma outra pessoa, eu fui educado para ser uma outra pessoa. Aí eu começo a construir uma nova consciência, e essa nova consciência naturalmente vai me dar bem-estar físico, mental, psíquico e tal. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou ter um controle melhor sobre a minha própria vida. Mas se eu passo a minha vida todinha sendo rechaçado, as pessoas foram descuidadas comigo, quer dizer, por que nós temos pai e mãe, gente? Pai e mãe, que hoje em dia essa função de pai e mãe ficou meio que negligenciada. Pai e mãe hoje em dia faz os gostos dos filhos, ao invés de educar, ao invés de preparar para uma vida futura, preparar para lidar com esses desafios psíquicos de passados de outras vidas, de passados dessa vida e de futuros que irão acontecer. Porque aí também geram várias ansiedades, porque eu sei que não tem preparo, ele fica sempre ansiando um futuro que talvez nunca venha. Ou então com medo de um futuro que talvez nunca se realize. Então, assim, toda ansiedade, depressão, né? Se deprimir pensando no que você fez no passado, as culpas que você teve, as situações difíceis que você passou. Poxa vida, o que é isso? Isso é falta de preparo na realidade. Mas Wagner, a própria ciência ainda não definiu muito bem a depressão, concordo com você, mas preste atenção direitinho, né, que quando você tem todo um preparo e tal, toda uma vivência e sabe lidar com suas emoções, quando não é uma questão kármica ou uma questão neuroquímica, né, porque também tem a depressão neuroquímica, está faltando alguma estrutura química no teu cérebro, como por exemplo a bipolaridade, que é caracterizada, muitas vezes, a bipolaridade é caracterizada por falta de lítio no cérebro, né? Nas estruturas cerebrais, nesse componente que é tão fundamental para nosso equilíbrio, né? Nosso equilíbrio neuroquímico. Aí é preciso tomar o remédio, sim, mas a maioria das bipolaridades, nós estamos verificando isso, né? Eu ando estudando, me debruçando muito sobre isso, elas são muito mais
frutos de uma mediunidade não desenvolvida do que propriamente dizendo uma bipolaridade. Você está entendendo? Então, você veja que as doenças, elas surgem exatamente porque não houve um preparo, não houve sei lá, um saneamento, uma base no início da tua vida. Aí você carrega para o resto da tua vida um comportamento péssimo. Que aí, na maturidade, lá para os 50, 60, 70 anos, isso vai estourar numa depressão. E você desencarna antes do tempo, porque você acha que não é digno mais de viver. Ou então você desiste de viver. Você não quer mais viver. Eu gosto muito quando eu vejo, sabe, pessoas... Eu vi uma senhorinha de 80 anos de idade dançando, né, e tal, bailando ali, tomando um copinho de cerveja dela lá. Eu achei isso fantástico. Eu digo, mas meu Deus do céu, vê para isso, né? E você fica impressionado, porque é uma época em que as pessoas começam a entristecer, como se estivesse murchando. Mas não, se você destina o teu ectoplasma, destina a tua força mediúnica, porque todos nós somos de alguma forma médiuns, né? Se você destina essa energia que está sobrando, se esvaindo de você, você destina para alguma coisa útil, essa coisa útil te retroalimenta e você fica cada vez mais saudável. Por isso que se diz que mente vazia é a oficina do demônio. É nesse sentido, sabe, gente? É que quanto mais a gente se ocupa, mais as coisas vão melhorando. O Ed já está colocando aqui, olha, após começar o tratamento no SEC, comecei a sair com a minha família. Antes estava com síndrome do pânico e depressão e não queria mais estar em ambiente com muita gente. Então, quer dizer, se recolhendo, né, Edja? Muito obrigado por teu depoimento, querida. Fantástico. É muito bom, tá vendo? Como é bom as pessoas ficarem sabendo de coisas como essas, porque vem esperança nesse processo. Ao invés de se encastelar, de se colocar-se numa posição de ostra, se escondendo de tudo e de todos. Não, você precisa conhecer. Não tenha medo de conhecer as coisas, não tenha medo de colocar tudo em pratos limpos. Eu parabenizo a você demais, Edja, porque não é todo mundo que tem essa coragem de chegar e dizer, de expor o que está passando, o que está sentindo, o que passou anteriormente. Tem gente que tem vergonha disso, e é tão bonito quando a pessoa não tem vergonha de ser quem é, né? De se mostrar, de se descortinar, de tirar o véu, né? De mostrar quem é. Isso é maravilhoso, meus parabéns, porque é maravilhoso você ouvir coisas como essa. Veja só, já que a Wade já falou, ela já tinha passado por diversos tratamentos, inclusive vários medicamentos ministrados a ela, medicamentos alopáticos. Isso foi importante? Foi, porque também, de certa forma, equilibrou ela para ela chegar ao ponto de procurar o tratamento complementar da espiritualidade, né, do aprendizado da própria mediunidade, essa coisa toda. E isso foi melhorando todos os aspectos dela. Quanto mais ela foi conhecendo, ela foi sabendo dominar as energias que estava sentindo. Isso não aconteceu só com ela, sabe, gente? Com muitas pessoas acontecem. Com outras, porém, né, nós observamos que ao ignorar esses fatos e achar que isso aí não é importante, as pessoas começam a adoecer. Temos casos aqui de pessoas que, puxa vida, podem se curar, mas aí não querem, têm medo, são religiosas ao ponto de achar que aquela verdade aqui é a única verdade que existe no mundo. E aí o que é que acontece? São cistos, são tumores em mamas, em ovários, em útero, são problemas circulatórios, problemas cardíacos, respiratórios, e tudo isso fruto dessa falta de querer entender, de querer estudar. O estudo, gente, é fundamental. O rompimento do desconhecimento, entrar no processo de entendimento, não é de sabedoria, que nós não sabemos de nada, de absolutamente nada. Mas à medida em que nós vamos aprendendo cada coisa, vamos retirando o véu da ignorância, nós começamos a nos curar. Isso é efetivo. Não é conversa para boi dormir, não, tá, gente? A partir do momento que a gente começa a trabalhar esses potenciais de conhecimento, a entender o que está acontecendo conosco, Nossa Senhora, o mundo muda, a vida muda, né? Nós nos tornamos outras pessoas. E é como a própria Wade já disse, você se transforma, desabrocha de novo.
Muitas vezes você está sem perspectiva, você está sem futuro, sem visão de futuro para você. E você, a partir do momento que começa a conhecer, começa a pesquisar, começa a estudar, começa a se desenvolver, você diz, meu Deus, o mundo se abriu na minha frente e agora eu sou outra pessoa, estou melhorando, estou me capacitando, dá estímulo de vida, porque a partir do momento em que você começa a conhecer, você diz assim, puxa vida, eu não sabia disso. E o entendimento, o conhecimento é assim, sabe, gente? Ele é estimulante. Quanto mais a gente conhece, mais vontade a gente tem de conhecer. Quanto mais a gente estuda, mais vontade a gente tem de estudar. E muitas vezes a gente está muito ligado, muito conectado ao nosso sustento pessoal. É importante? Gente, mas tem gente que exagera, aí trabalha demais, se envolve demais num processo de, sei lá, de estresse, de uma quantidade excessiva de trabalho, termina perdendo o melhor da vida, perdendo o melhor de tudo isso. Wagner, e os tratamentos espirituais resolvem? Não, o tratamento espiritual não resolve. O tratamento espiritual é como o que a gente chamava no passado, como cachete. Você toma ele, no momento você fica bom, mas se você não fizer uma mudança total no seu pensamento e não começar a estudar o que está acontecendo com você e dominar suas energias, não vai passar. Eu conheço gente, por exemplo, que está em tratamentos espirituais há 10 anos, 15 anos de tratamento espiritual. E a gente fica se perguntando, outro dia Fábio Naz até falou sobre isso, que porcaria de tratamento é esse que não resolve o teu problema, que você já voltou para fazer tratamento de apometria, tratamento mediúnico, tratamento psicoterápico, dezenas de vezes. Tem gente que está em divãs de psicólogos, que está tomando remédio psiquiátrico há 15, 20, 30 anos. Um outro dia eu peguei aqui uma pessoa com depressão crônica, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu tive 2 anos de depressão, quase morro. Quanto mais uma pessoa passar 30 anos tendo depressão? Minha gente, é muito tempo tomando remédios, tá certo? Controlando o sono através de barbitúricos, né? Controlando a ansiedade através de ansiolítico, antidepressivos. Você acha mesmo que isso aí não afeta a tua ponta física, não afeta o teu cérebro, não afeta a tua saúde? Lógico que afeta. Você começa a ser afetado por aquilo tudo lá. Quer dizer, poxa, quando a solução está no conhecimento, no autoconhecimento, em conhecer de si próprio, e entender como funcionam as suas energias e trabalhar para melhorá-las a todo instante, a todo custo, e sempre pensando, puxa vida, se eu melhoro o meu entendimento, se eu compreendo tudo que está acontecendo comigo, eu vou ficar curado, sem precisar de um remédio sequer, ou então eliminando a maioria dos remédios. E aí o médico, naturalmente, o remédio é importante, gente, fundamental. Como eu já falei, o remédio equilibra. Eu não estou dizendo que tratamento espiritual é panaceia, ou eu mesmo disse que o tratamento mesmo espiritual, ele é como se fosse um comprimido de Rivotril. O ansiolítico, o antidepressivo, ele é a mesma coisa. Só que aí mais saudável, porque você não tem que tomar uma coisa química. Você faz o tratamento. Agora, se você não fizer uma mudança na sua vida, tá certo? As sombras vão tomar conta de você novamente. Então você quer o quê? Você quer conhecer ou você quer desconhecer? Você quer entender como funciona essa estratégia toda da espiritualidade? Ou você quer continuar dizendo assim, eu tenho medo? Porque, olha, com medo ou sem medo, você vai ser atingido pela espiritualidade. Todos nós somos, todos os dias, toda hora, todo instante, gente. Não tem escapatória para isso. Então o grande lance seria conhecer, né? Entender o que está acontecendo, o que está surgindo comigo, por que eu estou desse jeito, por que as coisas estão funcionando desse jeito na minha vida ou não estão funcionando na minha vida. Por que eu estou sentindo essas impressões todos os dias? Tá certo? Por que as minhas emoções não se equilibram? Por que eu fico com a memória toldada? Por que eu fico sonolento? Por que eu fico triste? Por que eu fico agoniado? Por que me dá ansiedade? Por que me dá agonia, que dá vontade de correr, às vezes me jogar debaixo de um carro? Por que acontece isso? Você não gostaria de saber para poder fazer com que isso passe? Então você quer ficar na ignorância ou você quer saber de tudo? Para sair dessas sombras, para sair dessa escuridão. Que é a escuridão da mente, a escuridão do cérebro. Nós vivemos em um mundo extremamente materialista.
onde você vai suprindo suas desilusões, seus ressentimentos, suas culpas, seus medos e tal, com coisas materiais que não lhe preenchem. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: Wagner, eu queria comprar tal coisa. E aí fiz um esforço danado, guardei dinheiro não sei por quanto tempo. Quando eu comprei, que botei dentro de casa, eu fiquei arrependido. No começo eu até gostei, 1 dia, 2 dias, 3 dias e tal. Assim são as coisas materiais. É que quando a gente compra, adquire, né? Antes era uma grande novidade, mas na hora que você adquire, que coloca dentro de casa, que começa a se acostumar com aquilo lá, já não é mais novidade, já virou uma coisa comum. E como é material, ele não vai te estimular o pensamento. Ah, não, eu vou olhar para esse microfone e dizer assim: ah, que microfone lindo, isso está me fazendo tão feliz. Eu acho que não, gente. Um carro faz você feliz? Não. Uma casa faz você feliz? Não. É um objetivo seu, você deve perseguir os seus objetivos materiais, sim, mas sem exagero, olhando muito mais para dentro, tirando as sombras de você, entendendo as estratégias, porque, veja, eu conheço, todas as vezes que eu começo a me sentir mal, eu digo: olha, tem alguma coisa aí pegando, tem alguma densidade espiritual, pode ser algum ataque energético. Nós trocamos energias nesse mundo, gente. Então, quer dizer, ninguém está livre disso. Se você ignorar, você não está livre porque ignorou. Aliás, é muito